Antes de mergulhar nesta história incrível, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada história aqui tem um significado, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a provocaram sem saber com quem estavam lidando. Na pequena cidade de Avenbrough, no sul de Illinois, o tempo parecia passar com uma lentidão deliberada, quase nostálgica. Ali o outono chegava como um velho pianista se acomodando em sua cadeira favorita, silencioso, mas com uma presença marcante. Folhas caídas cobriam as calçadas em arabescos dourados, e o ar fresco da manhã ainda carregava o leve aroma de lareiras e lembranças de um mundo mais tranquilo. As casas, embora mais antigas, ainda conservavam as cores desbotadas de sua antiga glória, um azul celeste descascado, um vermelho tijolo desgastado, caiado pelos anos. Os quintais eram modestos, mas limpos, cuidados mais por hábito do que por orgulho. E na varanda, todas as noites, os velhos sentavam-se como se estivessem em uma vigia, observando o mundo com olhos cansados, mas ainda lúcidos. Conversavam sobre guerras, a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, e até sobre experiências íntimas que nenhum livro de história poderia contar. Conheciam seus vizinhos pelo nome, o carteiro pelo riso, o padeiro pela infância. Era um bairro em escala humana. Um lugar onde você podia deixar sua bicicleta na garagem sem medo de ser roubada. Onde as crianças diziam oi sem nem pensar, porque era assim que eram ensinadas. Mas isso foi antes. Há anos, uma sombra se arrastava lenta, mas firmemente sobre Avenbrough. Não um choque repentino, não. Mas como uma fadiga mental, um enfraquecimento sutil que se instalava como ferrugem em uma cerca. Portas se fechavam mais cedo. Persianas permaneciam fechadas mesmo no meio do dia. Olhares se tornavam escorregadios, cumprimentos raros ou superficiais. Alguns dos jovens nascidos neste bairro estavam perdidos entre a raiva surda de um futuro incerto e a necessidade urgente de existir. Muitos não tinham direção. Seus pais estavam ausentes. Suas mães estavam exaustas. Reuniam-se em pequenos grupos, quase bandos, em frente a supermercados, em estacionamentos, em pontos de ônibus desertos. Buscavam status, uma voz, peso em um mundo que não os ouvia mais. E quando não lhe dão um papel, você o inventa. Então, eles saíram às ruas como se fossem um palco. O asfalto era seu teatro, e sua ignorância se tornou um microfone, emitindo palavras vazias mais altas. Alguns representavam valentões. Outros eram empresários suburbanos cercados por enfeites baratos. Outros ainda eram apenas crianças com corpos enormes, vestindo a raiva como uma armadura. Não, nem todos eram maus. Mas a violência desenfreada, o desprezo, a provocação gratuita tornaram-se reflexos como uma segunda pele. Desafiavam os transeuntes, testavam limites, farejavam o medo como cães famintos. Não para machucar, para provar a si mesmos que ainda existiam em outro lugar. E naquele sábado, sob o vento leve e quente do início da noite, sob um céu pálido que já prenunciava o inverno, 3 desses jovens iam encontrar uma mulher que não conheciam. Uma mulher cuja calma não era fraqueza, mas fruto de décadas de luta. Eles iriam encontrar Vivian R. Carter. Eles iriam descobrir o que era o verdadeiro poder. Não aquele que grita, não aquele que bate, mas aquela que força o silêncio somente pelo poder da dignidade. E depois deste dia, nada mais será o mesmo para eles, ou para Avenbrough. Sentada sozinha em um banco de madeira desgastado em um espaço público, à sombra de um velho sicômoro de galhos retorcidos, Vivian Rua Carter, de 63 anos, tomava um café preto simples, sem açúcar. O copo de papel estava quente em seus dedos, mas ela não o bebia por causa do calor. Era um ritual, uma lembrança. Cada gole a lembrava das operações matinais, dos acampamentos frios, das reuniões informativas matinais. O gosto amargo era o gosto da disciplina. O gosto da clareza. Ela usava uma camisa caqui bem passada, abotoada até a frente. Suas calças retas estavam impecáveis e caíam folgadas sobre as botas de combate pretas que ela ainda engraxava todos os domingos, como se um coronel estivesse prestes a inspecioná-las. Uma jaqueta bomber velha, puída nos ombros, escondia tudo. Ela ainda cheirava levemente a couro e areia, como o cheiro das bases militares na Jordânia ou do deserto afegão. Vivian mantinha-se ereta. Sempre ereta. Mesmo sentada, suas costas permaneciam retas. Seu olhar perscrutava o mundo como um radar silencioso, alerta, calma, pronta para qualquer situação. Ela não era de olhar para baixo, mas também não era de buscar atenção. Ela era invisível, de propósito. Naquele parque comum no bairro de Avenbrough, ela poderia ter passado por uma senhora idosa um tanto recatada. Talvez uma ex-professora do ensino médio ou ex-secretária administrativa, ainda zelosa pela ordem e pelo silêncio.
As crianças não a cumprimentavam, os adultos a ignoravam ou simplesmente olhavam para além dela sem parar. Ela fazia parte da paisagem. Mas ninguém viu que essa mulher passou pelo inferno em pé. Vivian liderou unidades em algumas das áreas mais hostis do mundo. Ela viveu explosões noturnas, decisões impossíveis sob pressão, a morte de soldados que ela liderava e amava como uma segunda família. Ela viu cidades destruídas, civis chorando e as lágrimas de soldados calejados retornando de missões. Ela se tornou a primeira mulher negra a receber comando operacional em uma zona de conflito ativa no Oriente Médio. Uma estrela. Depois, duas. Nem mesmo seus inimigos conseguiram negar sua ascensão. Condecorada pessoalmente pelo presidente, citada em seu depoimento ao Congresso, ela sempre se recusou a se tornar um símbolo. Ela queria ser reconhecida não por ser negra, mas por ser competente, digna e inabalável. Na aposentadoria, ela poderia se estabelecer em uma área nobre de Washington, cercada por diplomatas, ou em uma residência de veteranos de alto escalão, cercada por pessoas que entenderiam seu silêncio. Mas não. Ela escolheu Avenbrough. Este bairro humilde, às vezes hostil, muitas vezes esquecido, onde ela nasceu em uma pequena casa de madeira com janelas finas demais para o inverno. Este bairro onde sua mãe a criou sozinha, trabalhando dia e noite como auxiliar de enfermagem. Este bairro onde ela aprendeu a andar, a correr e depois a se proteger. Ela não voltou aqui por nostalgia. Ela retornou por fidelidade. Às suas raízes. A sua mãe, agora enterrada no cemitério da igreja batista local. As promessas silenciosas que fizera a si mesma quando criança, nunca desistir de quem era. Mesmo depois das estrelas, mesmo depois dos discursos, mesmo depois dos elogios, ela ainda era uma garota da Zona Sul, uma que cresceu com serenes e tarefas de casa feitas à luz de velas. Ela morava em uma casa pequena e simples na esquina da rua Maple. Fazia um pouco de jardinagem, lia bastante e cozinhava refeições para os idosos e crianças da vizinhança toda semana, sem nenhuma instrução. Não por caridade, por responsabilidade. Ela era uma guardiã silenciosa. Um baluarte invisível contra o caos. Havia um calor especial de fim de verão no vento naquele dia, misturado a um nervosismo opressivo que pairava nas ruas. Persianas batiam suavemente contra as paredes. Folhas rodopiavam ocasionalmente, como se houvesse algo no ar que não pudesse ser nomeado. Ao longo da calçada da Maple Avenue, Jamal e John vagavam sem rumo, como sempre. 17, 19, 21. As eras em que a raiva silenciosa, a sensação de injustiça e a necessidade de existir formam uma mistura explosiva. Eles não eram criminosos de verdade. Ainda não. Mas tinham os gestos, as posturas, os olhares. O tipo de criança que fala alto para esconder suas inseguranças. Que ri alto demais para não chorar. Que fuma na rua porque isso os faz sentir vistos, respeitados ou, pelo menos, notados. Trey, o mais novo, mascava chiclete ostensivamente, com o maxilar estalando como um metrônomo atrevido. Era o mais falante e o mais nervoso. Usava um enorme moletom preto, apertado apesar do calor, como um muro entre ele e o mundo. Jamal tinha 19 anos, era um homem robusto, de postura ereta e um olhar pesado, muitas vezes vazio. Falava pouco e quando fazia era apenas por dor. Era um daqueles que aprenderam cedo demais que a raiva dá peso às palavras. Dion, o mais velho, não sabia mais nada. Apenas estava mais desiludido. Já havia sido preso 2 vezes, e sua mãe continuava lhe dizendo: "Você vai acabar como seu tio, Dion, na cadeia ou na poeira." E ele se calou, porque já não acreditava em quase nada, mas continuava sendo o líder do trio. Aquele que decidia quem provocar, quando levantar a voz e em quem bater, se necessário. Caminhavam sem rumo naquele dia quando viram Vivian sentada sozinha num banco. Imóvel. Calma. Uma figura séria, vestida com um passado que não compreendiam, num bairro que pensavam pertencer-lhes. Trey apontou o queixo na direção dela. "Olha, ela está sentada ali quietinha, como se estivesse pagando aluguel por esse banco." Jamal deu de ombros. "Ela é tipo militar aposentada ou algo assim. Este é o nosso canto, não é?" Acrescentou Dion. "Não vamos deixar qualquer um sentar aqui." Eles se aproximaram. "Ei, velha, o que você está fazendo sentada no nosso banco?" Trey gritou em voz alta, zombeteira e falsamente alegre. Vivian olhou lentamente para eles. Seu olhar era calmo, mas firme. Ela não se moveu. Não franziu a testa. Sem medo. Apenas presença. Pesada. "Claro. Seu nome está gravado aí?" Ela respondeu calmamente. Os 3 jovens caíram na gargalhada. "Não, vovó, mas você não parece um desses", disse Dion, aproximando-se. Cruzou os braços. "Este é o nosso canto.
Você pode bancar a veterana em outro lugar. Vivian suspirou suavemente. Sem raiva. Sem pânico. Ela levantou a mão e tomou um gole de café como se a situação não valesse metade daquilo. Você não tem ideia do que está falando. Jamal, irritado com essa calma que não sucumbia à provocação, sorriu. O que você fez? Serviu café para soldados? Acha que sua jaqueta velha lhe dá autoridade? Quer parecer descolado? Você não tem ideia de quem somos. Então ele fez o que muitos jovens fazem quando não sabem mais o que dizer, ele queria humilhar. Ele deu um passo à frente, levando a mão à gola do casaco, pronto para puxá-lo, talvez até arrancá-lo, como se dissesse, você não é nada. Foi erro dele. Vivian pulou em uma fração de segundo. Os movimentos eram suaves, limpos e controlados. Antes que Jamal pudesse compreender qualquer coisa, ela agarrou seu pulso, torceu seu braço para trás e o jogou no chão. Tudo em silêncio. Sem crueldade. Sem demonstração. Apenas a precisão de uma veterana. A calçada inteira ficou em silêncio com o impacto. O baque surdo de seu corpo batendo no concreto ecoou no silêncio ao redor como uma martelada. Trey deu um passo para trás com a boca aberta. Dion deu um passo à frente, e parou. Algo nos olhos de Vivian o paralisou. Não era crueldade. Era poder. Puro. Frio. Inquestionável. Vivian se inclinou, ainda segurando Jamal perto, com o rosto próximo ao dele. Ela falou baixinho, mas suas palavras eram cortantes como vidro. No Afeganistão, comandei homens que eram mais perigosos que vocês. Enterrei soldados que poderiam ter sido seus irmãos mais velhos. Homens honestos. Dignos. E vocês, acham que são fortes porque assustam os fracos? Não. Vocês são fracos. Crianças que não sabem disso. Ela soltou Jamal lentamente que se sentou com dificuldade. Sua respiração estava irregular. Sua expressão mudou. Vivian olhou em seus olhos. Você pode ser melhor que isso. Mas não intimidando mulheres solteiras. Ninguém se moveu. Até o vento diminuiu. Um velho ligeiramente curvado aproximou-se lentamente de nós, conduzindo seu cachorro na coleira, um velho labrador zibelino chamado Duke. Ele usava uma boina preta com um emblema militar desbotado. Meu Deus! Vivian Carter? É você? Vivian se virou com um pequeno sorriso nos lábios. Oi, Ruben. Quanto tempo não nos vemos? O homem congelou com os olhos nublados. Observou com seriedade o que estava acontecendo. Jamal continuava parado, congelado, os outros dois jovens silenciosamente encolhidos, quase com vergonha de respirar. Reuben Fields, um veterano da Guerra da Coreia, ex-mecânico de tanques e memória viva da área, virou-se para eles com a voz baixa, mas cheia de autoridade natural. Você sabe quem é essa mulher? Os jovens não reagiram. Ela cruzou Fallujah sob fogo para evacuar 38 soldados presos em uma aldeia. Recebeu a medalha de serviço distinto do próprio presidente. Comandou uma unidade mestiça em território que nenhum homem ousaria pisar. Tornou-se a primeira mulher negra a alcançar o posto de general de brigada em seu batalhão. Ele ficou em silêncio, respirou fundo e as lágrimas ficaram presas na garganta. Enquanto vocês estão por aqui, falando alto e se fazendo de duronas, essa mulher mudou a história. Ela defendeu vidas. Ela encarou a morte por pessoas que mal conhecia. Os jovens abaixaram a cabeça, sua arrogância derretendo como neve ao sol. A vizinha pegou o celular. Outros já estavam filmando. Mães, aposentados, adolescentes. Ninguém queria perder a cena. Vivian Carter não era mais apenas uma mulher sentada em um banco. Em poucos minutos, ela se tornará um símbolo. Uma lição materializada. E o vídeo não apenas capturou o momento, ele o transmitiu para o mundo. Na manhã seguinte, a manchete explodiu nas redes sociais. 3 bandidos atacam uma velha, e imediatamente descobrem que ela é uma general do exército. O clipe, exibido inicialmente no TikTok, foi repercutido pelo Facebook, Twitter, Instagram e em seguida pela mídia local. Em poucas horas, a Fox 10 Arizona dedicou um segmento inteiro ao General V. O vídeo foi repercutido pela CNN e em seguida pela MSNBC. O ex-secretário de Defesa chegou a compartilhar o vídeo, acrescentando um comentário. Vivian Carter é uma lenda viva. A personificação da honra, coragem e dignidade. Ex-colegas de Vivian começaram a comentar o vídeo. Um certo tenente Eric Delgado escreveu: ela me tirou de um campo minado com uma bala no ombro. Devo a vida a ela. O general V é taciturno, mas cada palavra que ele diz vale mais que 100 discursos. Seguiu-se uma onda de elogios. Veteranos tiraram fotos saudando o telão em que Vivian aparecia. A Academia Militar chegou a propor batizar uma turma com o nome dela. Mas o mais marcante foi o retorno de 3 jovens.
3 dias após a publicação do vídeo, uma equipe de televisão local recebeu uma ligação. Gostaríamos de nos desculpar, não em particular, publicamente. 3 Jamal e Dion retornaram ao parque e foram flagrados pelas câmeras. Não era uma cena encenada, mas um desejo genuíno. Jamal vestia uma camisa branca passada com os braços cruzados. Trey havia cortado seus dreadlocks. Dion permanecia em silêncio, segurando a carta amassada que havia escrito no dia anterior. O mais novo disse: éramos ignorantes. Achávamos que éramos fortes porque fazíamos barulho, mas estávamos simplesmente perdidos. Jamal acrescentou com a voz tensa: ela poderia ter nos humilhado. Ela poderia ter nos quebrado. Mas ela nos consertou, nos mostrando o que é a verdadeira força. Dion então leu sua carta constrangedora, mas tocante, que falava de um pai ausente, uma mãe devastada e uma raiva que ele não conseguia conter. Concluiu: Senhora Carter, a senhora nos viu, e nós também nos vimos pela primeira vez. Vivian não disse uma palavra enquanto se desculpavam. Ela os encarou calmamente. No final, deu um passo à frente, estendendo a mão para cada um deles. Apertou-lhes as mãos. Firmemente. Sem ódio. Sem palavras. Então ela simplesmente disse: nunca é tarde para se tornar um homem. Poucos meses depois, quando as folhas de outono começaram a cobrir as calçadas do antigo bairro onde Vivian Carter ainda morava, um envelope desgastado chegou à sua caixa de correio. Sem selo especial, sem endereço oficial. Apenas um nome escrito à mão. Dion Matthews, uma carta hesitante de um jovem que alguns meses atrás a desprezou, sem conhecer sua história. Naquela manhã, Vivian estava sentada à sua mesa com uma xícara de café preto nas mãos, olhando para o céu cinzento através da janela embaçada. Ela abriu a carta com um movimento lento, mas preciso, como se estivesse abrindo uma página de memória. Asterisco asterisco, Senhora Carter. Espero que esteja bem. Estou escrevendo de Fort Jackson. Sim, estou lá. Entrei para o exército. Não para ser um herói, não pelo uniforme, mas porque eu queria entender. Para entender o que estava nos seus olhos naquele dia no banco. Esta paz esteve contigo apesar da nossa ignorância. Esta força sem violência. Esta retidão sem arrogância. Eu achava que era legal, mas fiquei confuso. Rasparam minha cabeça, me fizeram correr até vomitar, me ensinaram a ouvir. Mas nada me afetou tanto quanto o seu silêncio naquele dia. Obrigada por não me quebrar. Obrigada por me colocar no meu lugar. Dion, asterisco asterisco. Vivian abaixou a carta lentamente, com o olhar fixo na distância. Seu rosto normalmente impassível se contorceu em uma emoção silenciosa. Um suspiro profundo escapou de seu peito. Ela se levantou e caminhou até um velho armário de madeira escura que raramente abria. Tirou de lá uma pequena caixa de nogueira, desgastada pelos anos. Dentro, sua medalha por serviços distintos V estrela de bronze, uma fotografia desbotada de sua unidade em Ramadi. E agora a carta de Dion. Ela o dobrou cuidadosamente como se estivesse guardando um documento sagrado, e o colocou ao lado de suas medalhas, não como um troféu, mas como prova. A prova de que a guerra nem sempre é travada com armas nas mãos. Às vezes, esse jogo é jogado em um banco público, em palavras simples, com um olhar direto, com uma presença silenciosa e inabalável. Vivian sabia que essa luta seria igualmente difícil, sem explosões, sem distintivos. Apenas um teste de humanidade. E naquele dia, sem disparar um único tiro, ela venceu mais uma batalha, talvez a mais importante.